São 20 horas e 29 minutos. Então estamos já em conexão estabelecida com a Rádio Brasil Espírita, FM e Rádio Web de Maceió. E agora então vamos orar. Deus, nosso Pai. Jesus, Mestre amorável de nossas vidas. Nesse momento, Senhor, nos colocamos espiritualmente de joelhos, reverenciando a Tua infinita bondade, a Tua magnânima misericórdia. Senhor, estamos iniciando as nossas atividades do estudo da doutrina espírita nessa sala bendita, inaugurando o ano de 2014 em nível de trabalho. Suplicamos, Senhor, que todos nós possamos sermos abençoados, envolvidos, inspirados, protegidos pela falange do bem, pelo benfeitor do Brasil, Ismael, e por todos aqueles que te representam, suplicando, Senhor, forças para que nós possamos dar os primeiros passos nesse trabalho vindouro e jamais desfalecermos, permitir que as dificuldades impeçam que nós possamos estar junto a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ir até o fim, pois sabemos que a nossa fragilidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, na maioria das vezes, cria as dificuldades para não atingirmos o porto seguro do dever cumprido. Portanto, suplicamos que abençoe a todos que estão vinculados à Rede Amigo Espírita, a todos aqueles que estão procurando a Ti, Senhor, através dos recursos que possam facilitar a própria jornada de redenção. E neste mecanismo de intercâmbio espiritual entre as diversas moradas, possa o Senhor estar em todos os corações, para que no momento de interrompermos a nossa insignificante participação, possamos, Senhor, nos sentirmos em paz e felizes, alegres, por nos sentirmos um pouco mais cristãos, auxiliados por essa doutrina luz, a doutrina espírita cristã. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, com muita alegria, estamos de volta para trabalhar nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, retornando às atividades no ano de 2014, depois de, posso assim dizer, um longo período de interrupção, porque algumas semanas representam muitas vezes um hiato no tempo muito grande, diante dessa grande oportunidade que nós temos de estudar a doutrina espírita e trabalhar a fraternidade entre nós. Estamos então voltando para dar continuidade ao estudo que nós interrompemos no mês de dezembro último, quando estávamos estudando o livro Leis de Amor, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Eles responderam, essa falange coordenada por Emmanuel, a questões elaboradas pelos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo,
E nós estamos exatamente no capítulo 5º deste livro que nós convidamos a todos a adquirir. Um livro pequeno, mas de um valor muito importante, porque ele trata de questões extremamente atuais. E estamos então no capítulo 5º trabalhando a obsessão. Eu peço aos nossos amigos que possam preparar as perguntas, as participações, porque nós tentaremos respondê-las ao longo desse período até as 21h30. Mas depois que nós interrompermos a transmissão, principalmente por conta da programação da Rádio Brasil Espírita, nós reservamos o período de 21h30 até as 22h, para estarmos trabalhando com vocês de uma forma mais interativa as questões que possam suscitar dúvidas durante o procedimento do estudo. Então vamos lá. Um grande abraço para todos que se encontram na sala Falando Espiritismo, no site da FEAC, portanto, também os ouvintes da Rádio Nova Fraternidade, a antiga Rádio Nova Fraternidade de Maceió. E agora a Rádio Brasil Espírita. Claudinha, corrigi a tempo. Vamos lá. Obsessão. Primeira pergunta. Peço ao nosso amigo Arnaldo que nos ajude no chat, passando aí os textos, por favor. Vamos lá. Existe relação entre obsessão e correntes mentais? Foi a primeira questão. Resposta de Emmanuel. Quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. Emmanuel, quando define a mediunidade, ele também estabelece o pensamento como a base. Então é importante nós verificarmos que a mente é atributo do espírito. O nosso corpo mental foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. E ele tem a capacidade co-criadora e refletora. Então todos os meandros da nossa evolução espiritual, a partir da desenvoltura das nossas, vamos dizer assim, das nossas projeções psíquicas, ela define para nós que o mundo mental é a base de todo o nosso procedimento no campo exterior. Da mesma sorte, a mediunidade, a faculdade de nos intercambiar com as dimensões, ela se dá pela nossa mente, através do pensamento, que é energia eletromagnética, como definem os benfeitores espirituais. Portanto, no que se refere à obsessão, ou seja, a influência que um espírito exerce sobre o outro, conforme define Kardec no Livro dos Médiuns, a obsessão se dá, portanto, através de correntes mentais, nas quais aqueles que estabelecemos sintonia de acordo com os nossos interesses, vamos elegendo então as nossas companhias, sejam elas benéficas ou, no caso da obsessão, aquelas projeções que nos trazem dificuldade. Eu gostaria de abraçar a nossa irmã Sandra, o Balque e tantos outros que se encontram na sala. Com saudade de todos. Vamos lá. Todos temos desafetos do pretérito? Pergunta a Emmanuel. Resposta. Inegável que todos carreamos ainda, do pretérito ao presente, enorme carga de desafetos. A pergunta aqui é muito interessante, porque ela chega exatamente nessa reflexão inicial no que remonta à obsessão. Por quê? A obsessão, caracterizando uma influência negativa de um espírito sobre o outro, e vale aqui dizer que a obsessão se dá de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado,
de desencarnado para desencarnado, como também se dá a obsessão de encarnados, nós que estamos aqui reencarnados, para com outros que estão reencarnados. Então aqui está sendo trabalhado de uma forma geral. Se, sendo a obsessão uma influência negativa, obviamente que nós podemos depreender que para que haja uma influência negativa, essa influência se dará ou por movimentos entre desafetos, inimigos, cobradores, quando ela pode se dar também quando duas pessoas, dois espíritos, independente da condição que se encontrem, estabeleçam algum tipo de vínculo, de sintonia mental com comportamentos, atitudes, desejos que não sejam importantes para a alma. Então, aí se fecha um circuito e viver-se-á dificuldades. No caso aqui da obsessão, se caracteriza muito nos planos dos desafetos. Então, uma pergunta muito inteligente, porque vem, assim, trazer que todos temos desafetos do pretérito, em se reportando a espíritos que vão obsediar os encarnados, podemos subentender naturalmente que esses desafetos foram, vamos por assim dizer, trabalhados em situações anteriores, em existências anteriores. Por isso a pergunta. E Emmanuel vem dizer que é inegável que todos carreamos ainda, observemos Emmanuel, todos carreamos ainda do pretérito ao presente enorme carga de desafetos. E tendo essa enorme carga de desafetos, nós podemos subentender o porquê de tantas influências espirituais que permeiam, que campeiam na nossa psicosfera. Tantas pressões. Advêm elas de corações que não querem o progresso, a evolução, o bem-estar daquele que está sendo vamos dizer assim, o ponto de referência para que a dificuldade exista. Então, estes motivos, eles estão relacionados com o nosso passado. Agora, vale também aqui ressaltarmos que os obsessores, ou no caso, desafetos, eles também se encontram na nossa ambiência física. Eles estão próximos, distantes, socializando conosco, seja na família, seja no trabalho, na profissão, lá na repartição, seja nos ambientes sociais, naqueles ambientes que frequentamos dos entretenimentos, nós poderemos encontrar os desafetos em todos os lugares. Vale aqui uma reflexão evangélica. Jesus define para nós, por exemplo, podemos aqui relembrar o capítulo 14 do Evangelho de João, no primeiro versículo, quando ele traz para os discípulos, naquele contexto da ceia, aspectos do futuro. A dinâmica da imortalidade, da condição dos espíritos habitarem vários lugares. E aí, literalmente, diz o Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, a casa do pai, aí nos faz agora, os amigos espirituais nos fazem inspiradamente lembrar do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec comenta esse trecho. A casa do Pai é o universo. As moradas são os planetas, os mundos, né? Enfim.
Mas também há as moradas espirituais. São aquelas que nós vamos conquistando, elegendo. Por isso, de acordo com os nossos interesses, as nossas conquistas, as nossas procuras, nós vamos criando a ambiência psíquica, mental, e com isso vamos então nos tornando responsáveis pela morada. A ambiência espiritual que nós vamos então habitar. Obviamente que essa ambiência íntima que se projeta para o exterior cria vínculos com outras ambiências que também se fazem da mesma forma. E tudo isso vai definir, por consequência, as nossas habitações físicas, que inclui o nosso próprio planeta, o nosso continente, o nosso país, nosso estado, a nossa cidade, a nossa comunidade, né? O nosso núcleo espírita, a nossa família. Vocês estão de acordo? Portanto, a partir deste contexto que nós somos responsáveis, o fator do conhecimento espiritual que a doutrina espírita nos oferece e a oportunidade da vivência evangélica com Jesus é que pode ir nos auxiliando na preparação para habitarmos moradas mais elevadas, intercâmbios mais qualificados. Por isso é que Jesus diz assim: vou preparar-vos lugar, e quando preparar lugar, voltarei para vós. Esse movimento é um movimento de profundas reflexões para nós nesse contexto. Porque nós, como religiosos, durante muito tempo, ficamos presos naquela condição de Jesus sair, caminhar adiante, para ir cuidar, preparar uma situação futura para nós vivermos, como um grande salvador, que ele o é. Porque é o governador espiritual do nosso planeta, não tenhamos dúvida. Mas o grande movimento dele que, por misericórdia, prepara condições, nos auxilia na preparação, na elaboração dos projetos, ele prepara lugar no sentido de enviar recursos, pessoas, reencarnações. Mas aí ele diz que depois que ele preparar o lugar, ele volta. E ele volta para quê? Para que nós possamos, junto com ele, caminhar nesta nova proposta de vida. Que no fundo, ele prepara como um amigo, como um pai, mas na realidade a preparação efetiva é quando ele volta na nossa intimidade, por escolha nossa, por sintonia que nós passamos a estabelecer vibratoriamente, e o trabalho efetivo não é dele, passa a ser nosso, porque o educador auxilia, ensina, mas depois ele tem que partir. Então, o Jesus operacional que a doutrina espírita nos apresenta não é mais aquele Jesus que vai favorecer no seu sentido de privilégio, não é aquele Jesus que fica aguardando que a gente faça prece para ele promover milagre. Não é nada disso. É um Senhor que precisa ser compreendido como um modelo, como um paradigma novo e incorporado em espírito e verdade dentro de nós, ele passa a ser um motivador das nossas novas realizações dentro do nosso próprio psiquismo. Ou seja, eu começo a abrir mão da minha personalidade, do meu ego, eu começo a abrir mão do meu egoísmo, inclusive como religioso de querer consertar o mundo,
É um grande desafio dos espíritas. Quando descobrimos o espiritismo, ficamos empolgados e queremos, primeiro, buscar perfeição em religiosos e a outra, querer consertar o mundo. Estamos errados nas duas maneiras. Porque você não tem que procurar perfeição no outro. E muito menos ficar preso nos defeitos dele. Nós temos efetivamente que olhar para o semelhante como alguém que está num processo de aprendizado como eu estou. E muito menos querer consertar o mundo. O seu marido está no processo. O seu filho também. Aquele parente que desencarnou continuou o processo dele. Todos nós estamos num despertar natural. O nosso querido Balk, presente, para nós é um motivo de muito estímulo, Balk. Você está aqui conosco. Os nossos companheiros que estão no chat, como o Vanderlei, a Vanessa, né? A Cleusa, o Clênio, né? o Carlos, o Almeida, a nossa querida Rosângela, todos, o Zé Aparecido, todos que estamos no chat, a nossa Cláudia lá, acompanhando a programação da rádio, todos nós estamos aqui porque nós optamos, depois de muitas dores, depois de muitos desapontamentos, doenças, desencarnações, nós estamos aqui num espaço espírita, porque nós já compreendemos que nós precisamos de movimentar para mudar, porque nós estamos estudando a obsessão. Nos centros espíritas, cada vez mais aumenta o número de pessoas que querem ficar livre da obsessão. E a gente, muitas vezes, analisando esses processos, a gente observa que se tirar o obsessor, o indivíduo some do centro. Se tirar a dificuldade, ele vai novamente elencar só o prazer. Uma companheira me disse assim, eu daria tudo para resolver o problema da minha família. Aí eu pensei, eu também. Então o que eu devo fazer? Eu falei assim, resolver os seus problemas. Cuidar de você mesmo. Aprimorar, amar, se qualificar. Porque você se tornando uma pessoa melhor, no seu sentido de evolução, consciente, responsável, dedicada, fidedigna, não tenha dúvida de que a sua família vai melhorar. Como assim, Carlos Alberto? Ela me perguntou. Vai dar jeito? Eu falei assim, vai. Como assim? Meu marido, o meu filho, a minha sogra, o meu sogro, o meu vizinho, todo mundo vai melhorar. Carlos Alberto, que fórmula é essa? Eu falei assim, melhora para você ver. E daqui a algum tempo você volta para conversar comigo. Ela falou assim, não entendi nada. Você não foi prático. Eu falei assim, não fui, só que você não vai entender o que eu estou te dizendo agora. Aprimora primeiro. Passou um tempo, ela voltou. E disse assim, eu ainda não entendi, mas estou me sentindo melhor. Eu falei assim, louvado seja Deus. Mas e aí? Mas eu quero que os outros melhorem. Eu falei assim, continua na senda. Passou uns 3 anos, ela voltou. Porque voltou assim, para conversar conosco, porque participava dos estudos semanalmente, o ESD, as reuniões, as tarefas, ela foi se envolvendo em doutrina, né? No movimento bendito. Aí um dia ela falou assim, Carlos Alberto, eu acho que eu estou começando a entender. Eu falei assim, por quê? O que você está entendendo? Que as coisas lá em cá estão melhorando. Eu falei assim, é mesmo? É. Ah, que bom. Então está dando certo a minha dedicação. Eu falei assim, tá dando certo. Ah, passou mais uns 5 anos. Ela voltou e falou assim, agora eu entendi. Eu falei assim, o quê? Todo mundo continua na mesma. Quem melhorou fui eu. Eu falei assim, você não tenha dúvida. Agora é óbvio que eles estão num processo de progresso também, não tenho dúvida. Mas a partir do momento que nós começamos a buscar uma ressignificação da nossa vida, analisar a vida com outros olhos, a gente passa a ter mais misericórdia. A gente passa a ser mais caridoso.
Caridoso não é ficar no movimento social periférico apenas, embora ele seja importante, viu, gente? Eu costumo falar isso e tem alguns que criticam. Você é contra a assistência social. Eu falo assim, de forma alguma. Mas nós temos estudado do movimento espírita que se você ficar fazendo assistência social, você está substituindo o governo. Nós temos como espíritas fazer promoção, assistência e promoção social. Ou seja, utilizar os recursos do auxílio ao semelhante, mas para levar para ele doutrina espírita e evangelho. Pode ser pelo exemplo. Se a nossa tarefa não está promovendo, ela não tem sentido. Não tem sentido, gente. Não tem sentido eu fazer uma campanha do quilo sem estar apresentando o espiritismo na campanha do quilo. Não tem sentido fazer mediunidade, psiquismo, sem estar promovendo a educação, seja do médium ou seja de quem está recebendo. Porque quem estiver só no fenômeno, só curando os outros, né, vai ter que continuar curando, até entender que o mecanismo ele é de promoção, ele é de educação, ele é de evangelização. Meu Deus, o companheiro pode estar perguntando, Casalberto, mas o que tem a ver com obsessão? Tem a ver porque todos os desafetos, todas as perseguições, todas as dificuldades, elas têm uma razão única de ser. É a forma com que nós estamos sustentando o nosso pensamento. Emmanuel define em várias mensagens que a nossa realidade espiritual é o nosso mundo mental. E o nosso mundo mental, ele que vai nos alimentar. Sabia? Já pararam para pensar nisso? O nosso Balque aí é professor nessa matéria. Não é, Balque? De acordo com o que nós elegemos, nós receberemos. Jesus se autoproclamou pão da vida, não fora? Aí tem até hoje a gente está buscando a hóstia lá, pegar o pãozinho lá, porque Jesus está ali. E ele está dizendo que a partir do envolvimento, do sentimento, das nossas eleições mentais, nós podemos ter alimentação, né? Nós podemos ter saúde, nós podemos ter qualidade, nós podemos ter motivo para sorrir mesmo diante das dificuldades. Eu estive no CTI de um hospital aqui em Belo Horizonte, visitando uma família querida e um coração que está vivendo instantes complexos, possivelmente derradeiros, nós não temos autoridade, mas estávamos no CTI e fomos visitá-lo, nos aproximamos, ele em coma induzido, aí fizemos a nossa oração. Ele é um coração, um senhor de quase 90 anos, que sempre teve um profundo carinho conosco. Nos momentos mais difíceis, ele ia na nossa casa espírita para orar conosco, pedia para de vez em quando assistir à reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual. Vez por outra me telefonava e eu orava com ele à distância ou visitava. Quando nós chegamos no hospital, começamos a orar. Eu carinhosamente toquei na mão dele. E ele despertou. Estava num profundo sono, induzido. E quando ele olhou para nós, eu vi que os olhos ficaram marejados de água. E no olhar dele, por conhecer um pouco a sua performance mental, eu senti que ele indagava alguma coisa. E só me restou dizer, meu amigo, tem de bom ânimo. Jesus disse que venceu o mundo. Bem-aventurados são os aflitos, os que choram. Tenha esperança, tenha fé, porque tudo isso vai passar. Como ensina o nosso evangelista João, tudo que vem, tudo na terra passa, mas o que vem no céu permanece. Então, confie. E naquele momento, bastou pequenas palavras e um envolvimento sentimental, inclusive dos benfeitores que se faziam presentes, envolvendo-o com autoridade. Eu senti que ele deu um suspiro e voltou a adormecer. Então pensei comigo, agora cumpri minha missão.
Quando eu saí diante do leito dele, eu vi que tinha outros leitos. E algumas pessoas despertas, com sondas, entubadas. E naquele momento, o único estímulo que eu tive, o único desejo que eu tive foi de chegar para elas e dar um sorriso. Para algumas eu levantei o dedo, antigamente a gente falava tinino, né? Joia, são terminologias da década de 50, 60. E dava um sorriso de esperança. Eu queria dizer, saia dessa. Pense melhor, pense para cima. É assim, meus amigos, queridos irmãos, que a gente vai efetivamente buscando uma alimentação mais sólida, uma alimentação que não seja perecível. Por isso que em doutrina espírita nós temos um profundo carinho com o Evangelho, associando permanentemente Evangelho e doutrina espírita, porque eu não consigo falar de doutrina espírita sem Evangelho. E se alguém me convida para falar de Evangelho, eu não consigo falar de Evangelho sem falar de Allan Kardec. Portanto, eu tenho para mim que doutrina e Evangelho é uma coisa só. Mas existem os partidários. Mas eu gostaria de dizer que Jesus falou para os religiosos: os vossos pais comeram do maná do deserto, os profetas, e morreram. Porque o maná que ele se referia era o maná da doutrina, da informação, da intelectualidade que indaga, da filosofia que responde ou que justifica. Mas isso não é suficiente. Como suficiente não é a doutrina espírita para nós nesse momento. Viu, Balk? Não sei se você vai concordar conosco. Doutrina espírita não é suficiente. O que nós precisamos nesse momento é do pão da vida. Nós precisamos nesse momento é de evangelho. Nós precisamos nesse momento de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Porque é assim que seremos reconhecidos. Porque não adianta ser doutor de espiritismo. Não adianta ser intelectual conhecedor das letras. Tem o livro dos Espíritos decorado na mente. Sabe citar Allan Kardec em todos os pontos da codificação. Mas na hora que olha para o semelhante, olha com desdém. Na hora que olha para o marido, olha cobrando. Quando vai falar com a esposa, fala gritando. Vai tratar do filho, chicoteando. Vai cuidar do outro com indiferença. Vai fazer uma tarefa espírita como se estivesse entrando numa repartição pública, assinando um cheque. Certa feita, nós lançamos o livro de nossa autoria, Chico, Diálogos e Recordações, numa solenidade que aconteceu no mês de junho do ano de 2006, na sede da União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, na Rua Guarani 315. Eu me recordo que depois de uma bela palestra proferida por Honório Onofre de Abreu, presidente, ao meu lado estava Arnaldo Rocha, grande amigo, um grande professor que eu tive, que minha alma sempre verte uma lágrima de saudade, porque eu perdi um amigo na terra, embora adquirimos um benfeitor no céu. E eu me recordo que depois da palestra, estávamos dialogando com o público que queria um autógrafo. Uma fila imensa se estabeleceu no salão principal da União Espírita Mineira. E eu estava lá empolgado, jovem, autografando o livro. Eis que em um determinado momento Honório de Abreu chegou para mim, no cantinho, bem na pontinha da minha orelha, e falou assim: meu filho, os Espíritos falaram para Allan Kardec que não bastava lançar um livro. É necessário divulgá-lo. Lembre-se que divulgar é viver. Então comece agora. E eu perguntei: senhor Honório, estou entendendo não, senhor Honório. Comece agora. Cada autógrafo que você der aí, impregne esse livro com amor. Faça com carinho. Você não está preenchendo um cheque no caixa de um banco ou pagando uma conta numa loja. Coloque,
que sejam uma ou duas palavras, mas coloque com profundo amor. Jamais me esquecerei disso, meus queridos amigos. Estamos aqui nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, endereçando um abraço para todos presentes, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, da Sala Falando Espiritismo, todos vocês, que possamos refletir, porque nós só vamos mudar o quadro das obsessões trabalhando com os desafetos. Não procure ficar livre deles. Isso é uma grande bobagem. Isso é orgulho muitas vezes ferido, egoísmo latente. Uma mãe disse assim, eu vou levar meus meninos para a evangelização do centro lá, a evangelização é forte? Eu falei assim, uai. Aqui em Minas a gente fala assim, né? Uai sou. Forte? Como assim? Não, espanta obsessor? Eu falei assim, mas não estou entendendo. Não, porque os meus meninos estão todos endemoniados. Eu falei assim, não, a evangelização é forte, é forte sim. Ah, é, pode levar? Eu falei assim, deve. E os meninos começaram a frequentar a reunião, etc. Aí um dia eu falei assim, eu acho que a evangelização é forte mesmo. Eu falei assim, é. Porque os demônios foram tudo embora. Eu falei assim, foi não. Não, continua tudo filho da senhora. Só que agora, eles estão num processo diferente. Porque a evangelização foi apenas auxiliando, porque eles cresceram, dona. A gente fala assim, né? Que a linguagem de mimê do interior. Ô, dona, eles cresceram um pouquinho, dona. Tem hora que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. E como é que a senhora quer menino quieto? Quando o menino é sozinho, hoje no mundo virtual é uma beleza, né? Os pais fazem um verdadeiro internato na tela do computador e fica livre do menino. Né? Dá joguinho de tudo com a gente, fica livre do menino. E é uma grande bobagem querer que os meninos estabeleçam uma rotina de vida diferente do que o psiquismo necessita. Duas crianças, você não pode pensar em dois anjinhos juntos. 2, 3 crianças juntos é dinâmica. O Balco está falando que os antigos diziam que a criança quieta é criança doentinha. Não é mesmo? Não pode ser. Do mesmo jeito, vamos pensar, a sua esposa está cobrando muito. Né? O seu filho está exigindo demais. E o seu patrão? Não te dá aumento, mas só te dá encargo, né? Dificuldade. E aquele parente? E o adversário gratuito? São todos companheiros que estão efetivamente nos dizendo alguma coisa. Eles estão falando para nós sobre a nossa necessidade de crescermos, de nos educarmos. Agora, no padrão atual de evolução espiritual, muito complexo, a gente sabe disso. Agora vamos pensar que inclusive muitos dos desafetos, que são desafetos gratuitos, é um termo que Emmanuel usou com Chico muitas vezes. Nós temos adversários gratuitos. Você não pode abrir a boca que ele joga pedra. Não é? Você andou diferente, calçou uma sandália diferente, ele está te cobrando. Porque ele não está vendo em você aquele que quer melhorar. Está olhando para nós, vendo o nosso passado. E se sentindo no direito de exigir mesmo, porque nós tomamos ontem. O marido que dá trabalho hoje, você não tem a dúvida que a maioria fomos nós, as esposas, é que desviamos eles do caminho. Ou aquelas que se sentem traídas hoje, é porque ontem complicaram o processo. Ou seja, o pretérito traz de volta não desafetos. Emmanuel está falando deles. E quem sou eu para bater de frente com um educador por excelência, um espírito superior aqui, que é Emmanuel. Porque Emmanuel didaticamente usa algumas coisas, porque o objetivo dele é chegar e nos auxiliar no entendimento de que nós efetivamente
é que criamos as amarras, as dificuldades, e elas hoje se manifestam através de companheiros que se tornam apenas instrumentos para que tudo aconteça de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Queridos amigos, a resposta de Emmanuel é inegável que todos carregamos ainda, do pretérito ao presente, enorme carga de desafetos. Aí vem a pergunta terceira. Qual a nossa posição depois de desencarnados, quando não somos integralmente bons e nem integralmente maus? Como é que nós vamos chegar? Nem tão bons e nem tão maus. Resposta. Quando desencarnados, em condições relativamente felizes, guardadas as justas exceções, somos equiparados a devedores em refazimento, habilitando-nos pelo trabalho e pelo estudo ao prosseguimento do resgate dos compromissos de retaguarda. Observemos, gente. Quando chegar no mundo espiritual, seremos equiparados a devedores em refazimento. Por isso, nós não podemos perder a oportunidade. Um instante, ele é único. O braço está colocando assim, os umbrais não estão cabendo mais. Vão ter que exportar para outros mundos. O braço fez uma frase aí muito interessante, que a gente pode até dar uma certa risada. Mas, ô Brás, se você me permite, eu concordo com você, estou discordando não, mas só uma brincadeira, Brás. Mas nós estamos desconfiados que os umbrais eles estão esvaziando. Por quê? Como o Chico, certa feita, falou na década de 50, né, que haveria um grande movimento para abrir as porteiras do umbral. E que muitas coisas que iriam acontecer num futuro muito próximo representariam exatamente a sociedade umbralina. Isso foi na década de 50. E eu me recordo agora que a história é mais ou menos assim. Ele estava numa banca de jornal no Rio de Janeiro e estava, na época, se aproximando do Carnaval, na década de 50. Então, ele faz uma reflexão em torno do assunto e, obviamente, que dá uma dinamizada, né? Dá uma ampliada. Imagine como as coisas modificaram da década de 50 para frente. Como é que está o mundo que estamos vivendo hoje? As cobranças, a violência. Eu tenho discutido isso em nossas reuniões, nos nossos estudos, que nós estamos vivendo num momento muito singular da evolução planetária. Especialmente nós brasileiros. Porque nós estamos num contexto de um país que é complexo analisar, por exemplo, as questões das sanções. O indivíduo comete um crime, ele sabe que com um bom advogado ele se livra, né? A impunidade, a violência. A gente vive num contexto de uma falta de limite absurda, né? uma carência de evangelho no seio das famílias. E eu tenho batido na tecla que nós estamos exatamente tendo uma oportunidade magnânima de desenvolver o livre-arbítrio, a duras penas. Mas, acima de tudo, num contexto assim em que os valores espirituais vão ser trabalhados em nível de convicção. Vai ser a adesão ao bem pela própria força das circunstâncias. Outro dia uma pessoa me perguntou, mas por que tanta liberalidade sexual? Aí eu disse, uma análise rápida, porque houve tanto tempo de repressão,
E hoje nós vivemos um período em que houve um grito lá atrás para a liberdade. Aí se buscou a libertinagem, e a libertinagem se estabeleceu. E aí as coisas vão caminhar de uma forma em que os valores estão sendo tão banalizados que o homem vai chegar numa condição de entender as questões sexuais de uma forma muito mais natural, sem medo, sem culpa. Mas para isso vai ter que haver muita catarse, muita inversão sexual, muitos assuntos polêmicos que são tratados com muito preconceito. Então nós estamos num momento muito importante e que, infelizmente, até no nosso meio espírita, a gente vê companheiros tratando como se fosse o fim do mundo. Ou então, como se tudo estivesse à deriva. Vamos observar as psicografias dos benfeitores nos livros, por exemplo, A Caminho da Luz, de Emmanuel, no livro Emmanuel, da década de 30, 40, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vai observar os Espíritos sempre falando que Jesus vence, Jesus está à frente, e vai definindo para nós um movimento de profundas mudanças, mais direcionadas, conduzidas. A balbúrdia, a confusão que se estabelece em alguns setores da sociedade, elas na realidade representam exatamente a confusão, a dificuldade que existe dentro do psiquismo dos próprios seres. Observe como que está o seu mundo íntimo, muitas vezes pela ambiência que você vive. Observe como que você decora a sua casa. O ambiente é leve, é escuro, ele é bagunçado, ele é organizado. A vestimenta, ela fala muito do que está dentro da gente. Embora muitas vezes a gente se curve para a moda, né? Ou muitas vezes a gente quer o tênis de marca. Mas já melhorou, porque antes o ídolo era de pedra, ou o ídolo era o gladiador, o ídolo era o general, era o imperador, e hoje é a Nike, é a Puma, não é? O ídolo é o craque do time, o meu time é o melhor de todos. A gente vai transferindo isso, mas num processo, graças a Deus, mais essencializado, ele caminha, ele tende para uma questão mais espiritual. Observemos, por exemplo, o que a tecnologia favorece. Não é? A tecnologia está favorecendo o nosso intercâmbio agora. Nós estamos com um novo portal, a sala de conferência que o Zé está colocando no chat. Nós estamos com um número considerável de corações, como um número maravilhoso aqui também, na sala falando de Espiritismo no Pautal. Quantos corações estão ouvindo essa mídia agora que eu vou fazer uma declaração em público pedindo desculpas que eu esqueci de ligar o gravador. Ela não está sendo gravada. Se o Simplício não estiver gravando, eu vou ser demitido no final do estudo. Uma brincadeira. Mas tantas coisas acontecendo para nos ajudar no entendimento, no intercâmbio. Mas, ao mesmo tempo, a gente não para pensar que nós estamos perdendo, por exemplo, a privacidade. Você caminha pela sociedade, você está sendo filmado, ou tem alguém tirando a câmera e tomando conta do que você está fazendo. Né? Sorria, você está sendo filmado, você está perdendo privacidade. Né? Hoje, nós estamos sendo convidados a estar numa condição de um desapego. Nem dinheiro mais você vai ter. No ano daqui a 5 anos, por exemplo, na Inglaterra vai estar proibida a utilização de cheque. Né? Dinheiro é cartão. Né? Então, nem dinheiro a gente vai poder ser apegado. Né? A tecnologia vai nos guindando a uma série de questões em que o que vai valer é a essência.
não é a performance no mundo. Observe como o homem está ficando cada vez mais individualizado, mais segregado. Não é? Muitas vezes há encontros na sociedade e as pessoas, ao invés de estarem olhando uma para as outras, elas estão olhando para uma tela. Não é para um iPad, um iPod, aqui em Belo Horizonte, em Minas, é aipim, né? É a mandioca. Né? Então, a gente vai pensando que estamos sendo convidados para um mundo cada vez mais espiritualizado. E aí eu fico pensando o seguinte, quando a gente desencarnar, nós vamos para o mundo virtual? Não. Nós vamos entrar dentro de um HD e vamos ver a nossa realidade espiritual, porque virtual é o nosso mundo na Terra. Porque nós estamos abrindo mão de muitas coisas que são essenciais. O olhar, o carinho, o afago, não é? A presença. Nós estamos deixando de ser românticos. Aí o Roberto tem que escrever, eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores. Os homens não mandam mais flores. Né? Para a gente pensar. Aí ele escreve uma música atual, eu sou o cara. E nós estamos precisando de nos tornarmos os caras de novo. Né? Porque se você não cuidar do seu relacionamento, você vai pagar incêndio amanhã. Né? Se você não cuidar da plantinha, ela morre. Aí eu brinco dizendo que você para num restaurante, na porta de um restaurante, e vê alguém com 50 e poucos, 55, caminhando para 60, descendo do carro e abrindo a porta para a dama descer na porta do restaurante, aposta que a maioria é amante. Porque os maridos não fazem mais, eles deixaram de ser namorados, e aí depois vai reclamar de uma série de questões que rolam num relacionamento que já não existe mais, a não ser de convivência, de não amo mais, eu aturo. Aí vai acontecer o que Humberto de Campos narra, a senhora vai chegar no mundo espiritual, campeã de espiritismo, né? Fez todas as tarefas no centro, inclusive campanha da tonelada, porque ela não fez campanha do quilo, porque ela era tão fera que virou campanha da tonelada. Aí chega no mundo espiritual, e aí? Cadê o Andrezinho, Sheilinha? Cadê o Kardequinho? E todo mundo na plenitude da intimidade. Já que é logo uma casinha alugada do lado de Alcione, de Abigail, quer bater papo com Paulo, né? Com os apóstolos. Aí os espíritos, calma, minha filha. Aí na época do Humberto Campos, o benfeitor está com a ficha na mão, né? Aí o Humberto Campos também está ultrapassado, né? Porque aí a companheira chega hoje no mundo espiritual, não é nem tablet, abre um holograma, tá lá a vida toda dela. Você minha amiga, não tem condição de você entrar, não. Ah, por quê? Vai ter que voltar, mas eu nem cheguei. Vai ter que voltar. Mas reencarnar de jeito nenhum. Eu quero curtir o mundo espiritual, porque eu falei a vida toda sobre o mundo espiritual, agora eu quero viver. Não, vai voltar, vai reencarnar, vai constituir família, vai casar. Ela já entortou o olho. Em casar, e vai ter que ser com ele. Com aquele desgraçado, de novo, nem pensar, faz 50 anos aturando. Pois é, minha irmãzinha, agora voltarás para amá-lo. Então, para a gente pensar, dar um sorriso nesse movimento final do estudo, vibrando de uma forma muito tranquila, nesse instante em que estamos sendo convidados para analisar a obsessão, os desafetos, os desafios e a nossa condição espiritual como uma posição muito especial, uma circunstância criada pela misericórdia da providência divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros sem uma finalidade, sem um porquê. Emmanuel nos ensina que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas horas certas. É tudo certo, não tem nada errado. Então, compete ao bom entendedor a valorizar o momento como se não houvesse outro. Eu me recordo novamente que contei o caso para vocês que eu tive no CTI, e antes conversávamos com os familiares e me perguntaram,
que eu achava? Geralmente o pessoal quer saber o que está acontecendo no mundo espiritual, não é? Se o indivíduo vai desencarnar, se vai demorar, e etc, etc. E a gente muitas vezes tem que fazer igual o Chico ensinava, né? Tem que ser meio vaquinha de presépio, né? Você só balança a cabeça, a pessoa acha que você está concordando, ou que você está discordando, mas você não está falando nada. Porque também se você ficar imóvel, não é? De repente é muito complexo. Mas eu disse para a pessoa assim, minha irmã, viva esse momento como se ele fosse o último. Mas você pode ter muitos outros momentos junto desse coração. Mas a cada momento, viva-o. Aprecie. Se é um momento de dor, entenda a dor. Não é preciso ficar destruído no chão, não. Nem alimentar os processos de depressão, de angústia, de melancolia, porque na maioria das vezes, vou repetir, é orgulho ferido. Porque a gente não aceita as imposições do caminho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre a importância de ser obedientes e resignados. Não é ser passivo, ser indiferente, ser aquele zero à esquerda. Não. Nós temos que trabalhar, lutar para vencer a dor, a escassez, a dificuldade. Mas nós precisamos aprender a ser humilde. Tem muita gente querendo forçar a porta. Não sabe usar a chave. Não tem paciência para esperar, quer sair atropelando. Não, isso é bobagem, isso é movimento externo. Qualidade espiritual não tem a ver com quantificação. Um companheiro, certa feita, me convidou para fazer uma palestra no Centro Espírita. Ele falou assim, pode ficar tranquilo que vai umas 20 pessoas. Aí eu disse assim, mas por que a senhora está me dizendo isso? Não, porque teve um expositor que eu liguei para ele, e ele falou que não fala para menos de 20, não. Aí eu falei assim, mas espera aí, a senhora convida o expositor e o expositor é que impõe condições? Minha senhora, eu não estou indo falar para as pessoas. A senhora está me convidando para uma festa espiritual que eu estarei sendo o mais privilegiado por estar podendo preparar um estudo, aprender doutrina espírita e procurar introjetar isso na minha intimidade. Agora, se eu vou falar para alguém, é detalhe, porque geralmente eu falo olhando para um espelho, e geralmente é um espelho meio côncavo, porque tudo que bate volta. Eu não estou falando para os outros, eu estou falando para mim. É da vida, é da lei. Então eu não posso fazer exigência. Quinto Varro, diante de Apio Corvino, no romance Ave Cristo, dialogando, abrindo o coração, falando para ele, após descobrir a traição da sua esposa com um primo, ele desesperado, Apio Corvino, nosso querido Bezerra de Menezes, vai consolando ele, e o Quinto Varro, com um certo movimento, ele foi se sensibilizando até que ele chegou no momento e disse assim, eu não sou digno, eu não posso dizer que eu sou cristão. E por que, meu filho? Ah, porque eu tenho ódio no coração. Eu tenho vontade de vingar tudo que eu vivi. Aí o nosso querido personagem Apio Corvino diz para ele, não, meu filho, os sentimentos humanos, eles se esboçam de uma forma natural e definem a nossa situação atual, mas ao mesmo tempo indicam o que nós precisamos de fazer para melhorar. E vamos pensar uma coisa, o Evangelho é uma proposta que nos convida a servir Jesus. É diferente de querer que Jesus nos sirva. Nós estamos aqui na vida para servi-lo. E o maior no reino dos céus é aquele que se faz o menor na terra. Maria Santíssima disse para Gabriel, o anjo, eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, a tua vontade. Nós estamos aqui na terra para servir. E aquele que serve de alma e coração
ele vai alimentando os desafetos para que estes se tornem novamente os afetos de ontem. Granjeai amigos, indica o Evangelho. Que possamos fazer amigos. Porque quem faz amigo adquire o maior tesouro que um homem pode ter na terra. E aqui em Minas, vindo de um poeta carioca, mas que se fez mineiro, há uma música que é cantada, decantada em versos e prosas. Amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito. Tem que ficar debaixo de 7 chaves. Portanto, sejamos amigos, apesar das nossas dificuldades. Porque, diga-se de passagem, o amigo é aquele que compreende que o outro tem o direito de pensar diferente. Uma coisa ensina Bezerra de Menezes, é divergirmos de ideias, mas divergir de pessoas, jamais. É tarefa do cristão. Queridos amigos, nesse momento, nós agradecemos a Jesus, a espiritualidade, por ter nos auxiliado em mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. E nós vamos interromper, porque a nossa transmissão na Rádio Brasil Espírita será suspensa pela sua programação. Mas me coloco à disposição em seguida para responder as possíveis perguntas, ou podermos nos interagir, como ensina Jesus quando senta à mesa, distribui o pão e diz: tomai e comei todos vós. É a doutrina sagrada, mas a doutrina que alimenta, que jamais nos deixará órfãos, mas que proporcionará a luz da vida, porque aqueles que seguem não andam em trevas jamais. Muito obrigado a todos, e assim nós interrompemos por alguns instantes a transmissão. Eu gostaria de passar a palavra na sala Falando Espiritismo para a nossa coordenadora Xanri, e depois a gente volta. Xanri, pode subir. Boa noite para os demais companheiros. Daqui a alguns minutos a gente volta. Arnaldo, gostaríamos de, nesse momento, atender aos companheiros da sala conferência com as suas indagações. Porque a sala Falando Espiritismo no Pautalk está sob a tutela da Xanri nesse momento. Se alguém tiver alguma pergunta, podem colocar, por favor. Nós vamos tentar atender. A pergunta é: a obsessão é um processo kármico? Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Porque a partir do momento em que nós nos complicamos, que nós criamos desafetos, dificuldades, nós assumimos responsabilidades que voltam no tempo, de acordo com a misericórdia, com a providência, que faculta para nós a possibilidade de reajuste. O nosso querido Tiago, que possamos refletir com muita tranquilidade sobre o assunto. Porque quando se fala em karma, nós estamos conversando sobre a lei de causa e efeito. Então afirma o poeta que ninguém toca uma rosa sem atingir uma estrela. Da mesma forma, quando nos ferimos nos espinhos, é porque fomos descuidados, né? Nós fomos imprevidentes. E isso tem a ver com a nossa inabilidade no trato do agora, como também as dificuldades que foram alicerçadas no ontem. Tenhamos tranquilidade. Nos chegou uma pergunta, vinda da sala Falando Espiritismo, da seguinte maneira: até os anos 70, era fácil encontrar uma pessoa nas ruas com obsessão explícita. Me parece que diminuiu. Bom,
nós vamos observar que nós vivemos um período em que muitas pessoas com quadros de esquizofrenia, de psicopatias, de situações mais graves, eram retiradas da sociedade e internadas nos hospitais psiquiátricos. Durante um período muito longo, nós vivemos dramas muito sérios nessas áreas. E também havia um certo descaso com alguns casos, pela própria ineficiência do sistema. Com o passar do tempo, isso foi diminuindo, porque as próprias casas de recuperação mental foram se capacitando. Mas hoje a gente vê, inclusive, uma inversão no processo, aonde há uma busca muito intensa para se evitar as internações de determinados casos. Ou seja, não mais colocar o indivíduo naquela condição de um internato, de uma permanência no hospital, de uma forma muito prolongada, para que o indivíduo possa ter a possibilidade, inclusive, de se recuperar junto aos seus. Portanto, o assunto precisa de ser tratado com uma observância, com critério, para que a gente não possa ser, vamos dizer assim, precipitados nas apreciações. Agora, afirma Emmanuel que um dos maiores flagelos que levam o indivíduo à desencarnação na Terra não são as doenças tradicionalmente conhecidas, mas sim a obsessão. Porque através dos processos de obsessão, o indivíduo pode efetivamente se desvincular do ponto central do seu equilíbrio e ter atitudes das mais complicadas dentro do contexto da sociedade que estamos, vamos dizer assim, participando agora com tanta intensidade e lidando com casos assim que nos deixam muitas vezes estarrecidos, né? Como assassinatos de crianças, como os assédios, com os abandonos das responsabilidades, com os descasos com relação às leis, né? A questão da ética. A sociedade hoje opta pelo estético em detrimento do ético com tanta facilidade. Então, é necessário que possamos refletir sobre essas situações em que muitos se apresentam na sociedade equilibrados por fora, mas doentes por dentro. No nosso caso específico, em doutrina espírita, participantes de atendimentos terapêuticos, como este que nós estamos agora, porque estamos numa sala em que estamos trocando experiência, mas há um instante também em que a gente vive alguns sentimentos que são importantes, né? Algumas emoções que nos auxiliam, não só a uma catarse bem sutil, como também nos intercambiar com frequências espirituais mais elevadas. Toda essa movimentação é extremamente importante para a saúde mental, saúde espiritual de todos nós que estamos em busca do equilíbrio. Quando a gente estuda e reflete sobre o cuidado em não buscar a perfeição no outro, é para que a gente possa ter os olhos voltados, possamos estar bastante vigilantes com relação ao nosso equilíbrio íntimo, a nossa qualidade de vida. Porque, de acordo com essa ambiência íntima, espiritual, psicológica, moral, que nós vamos elencando dentro do nosso coração, nós atraímos forças negativas. Nós trazemos para junto de nós o que não é bom. Não é? Muitas vezes a gente acaba tendo algumas doenças que nós vamos somatizando pelas nossas imprevidências espirituais. O indivíduo pode entrar num ambiente repleto de bacilos e sair imune, enquanto outros não podem se aproximar, de repente, a determinados metros que já assimila. Não é muitas vezes por deficiência, por dificuldades orgânicas. Né? Mas, acima de tudo,
pela nossa imprevidência espiritual, que acaba abrindo frequências e nós estabelecemos vínculos com correntes espirituais complicadas. Estou recebendo uma pergunta, uma pergunta que está vindo pelo nosso Arnaldo, de Santa Rita de Sapucaí, que organiza aqui ponderações do Aurélio e do Tiago. Está dizendo assim: podemos saber o limite entre a inspiração e a obsessão? Por exemplo, o artista no processo de criação quase sempre não produz sozinho. Bom, aqui são duas coisas bem distintas. Inspiração e obsessão. Eu entendo aqui que ele está se referindo muito mais à mediunidade, né? A inspiração em você fazer uma obra de arte, essa inspiração pode ser pessoal, as circunstâncias te inspiram, como também pode haver uma inspiração, ou seja, um contato com um espírito que tem uma frequência mental e uma performance nesta área, por exemplo, de desenhos, de composição de música, enfim. Então, estabelecer o limite entre o que é o anímico, o que é nosso, quanto ao que é o espiritual, que vem de fora, é muito tênue o processo. Por isso é que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vem dizer para nós sobre a necessidade da educação mediúnica, pelo exercício, pela prática, pela convivência do médium com médiums mais experientes, para que ele, com o passar do tempo, adquira a segurança mediúnica necessária para discernir entre o que é dele e o que vem do mundo espiritual. Não é mesmo? Agora tem uma outra aqui. Podemos saber o limite entre a inspiração... Não, aqui está repetindo. O Arnaldo colocou duas perguntas aqui. No chat aqui da sala Falando Espiritismo Pautal, mais alguma? Eu peço que coloquem no chat. Não é? Azar no amor? Muito boa. A Xanrita colocando uma frase aqui. Azar no amor. Relações fracassadas. Pode ser caso de obsessão? A Rosângela trouxe um pensamento muito interessante para a gente refletir. Vamos lá. São frases, são, por exemplo, pronúncias, são falas do povo, como, por exemplo, sorte no jogo, azar no amor, sorte no jogo, e a gente costumamos dar belas risadas, né? Porque como somos místicos, né? Como nós somos, nós gostamos de enveredar por esse caminho. E, na realidade, a gente vai observando o seguinte, que não existe azar e nem sorte. Existe merecimento, como existe também necessidade. Há algumas pessoas, há alguns corações que têm muitas dificuldades nas relações. Então, muitas vezes, nós somos indagados sobre o assunto. Eu sou tão azarado, minhas relações não vão para frente, etc, etc. O que pode ser isso? Pode ser influência espiritual? Pode ser. A influência espiritual própria do egoísmo, do orgulho, da impaciência, da intolerância, isso afasta qualquer casamento. Não é? Exigência demais afasta qualquer namorado. Não é? Petulância, não é? Ou então aquela condição muito passiva. Nós temos que avaliar sempre as nossas questões íntimas para analisar as questões dos nossos relacionamentos. Mas voltando, mas existem também situações em que o indivíduo tem compromissos de existências pregressas, em que ele criou circunstâncias que dificultaram relações, através de escolhas, prejudicamos pessoas. E, muitas vezes, espíritos retornam para nos cobrar e podem, sim, atrapalhar nas nossas relações, em vários sentidos, não só amorosos. Né? Mas aí vem aquela questão. Mas então vamos buscar sempre explicações nas questões espirituais? Não. Nós temos que observar sempre
a nossa responsabilidade, a nossa performance na vida, a nossa forma de verificar, de ver os fatos, para procurar sempre qualificar, aprimorar e ter também a consciência, a tranquilidade de esperar os fatos acontecerem, né? E não ficar simplesmente transferindo para o azar ou para a sorte as questões do nosso dia a dia, não é mesmo? Vamos ter bom senso, prudência, para não levar as questões que são de ordem do nosso cotidiano para o mundo espiritual. Né? Nós estamos tendo uma consideração aqui da nossa Francilene de Almenara. Ela está dizendo assim: vivo um processo onde minha irmã e o meu pai, ele mesmo diz que me odeia. E nunca demos certo. Hoje, com a doutrina, tenho acalentado mais o meu coração. Então aqui, Francilene, a gente vai observando o seguinte. Infelizmente, isso é muito mais comum do que se imagina. Ódios, desafetos, dificuldade entre os parentes mais próximos. Aí nós devemos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata das questões familiares, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe. E nós vamos lá encontrar os Espíritos nos explicando que há parentela corporal, como há parentela espiritual. E no contexto de vida que estamos agora, nessa virada de século XXI em diante, nós estamos diante de muitos testemunhos. Então, aquele que é um pai que odeia um filho, não tenhamos dúvida de que esse pai é um desafeto, que a providência divina oportunizou que ele recebesse o filho para tentar, no processo do entendimento, da vivência do cotidiano, resgatar, através da vivência, repito, aquelas condutas que foram inadvertidas, que foram complicadas, e que criaram, vamos dizer, até essa repugnância, essa intolerância entre os seres. Então, nós precisamos de considerar esse processo como um processo muito sério e de um valor extraordinário. E a você, Francilene, bem-aventuradas és tu, que está entendendo o recado que a doutrina espírita está nos oportunizando, através dos ensinamentos da lei de causa e efeito, né, da nossa condição de escolha e da necessidade de resgatarmos a semeadura do ontem e trabalhar num plano do entendimento. Se não é possível amá-lo, respeite-o, honre, conquiste a amizade. Não é? E a gente sabe que não é fácil, mas costuma, minha filha, aqueles que mais espezinham, muitas vezes a providência divina, as circunstâncias, vão criar situações em que amanhã eles vão acabar reconhecendo aqueles que foram tripudiados, espancados, abandonados, como aqueles mesmos que irão dar o troco no bem. Vão ser aqueles que vão cuidar no final de vida, vão ser aqueles que vão dormir no hospital. Não é? Se depender do pai, ele queria que a filha dormisse, porque a filha ele tem plena afinidade. Ah, mas a filha está casada, está morando lá no Alasca. E quem está do lado dele ali no sertão do Ceará é o filho que ele tem ódio. Mas só tem ele para dormir no hospital. Né? Aí a vida vai trabalhando aspectos e efetivamente vão aproximando os corações. E não tenha dúvida de que um dia todos estaremos novamente vibrando numa faixa superior. Agora, na parentela corporal, a gente sabe que ela é transitória. Costumamos, depois de cumprir determinadas etapas, quando bem realizadas, a própria providência divina libertar o indivíduo. Dá para ele uma condição dele vibrar numa faixa que até de premiação. Ele carregou tanta água na peneira que está na hora de repente, ele receber, vamos dizer assim, um certo bem-estar, um certo reconforto. O que não deve nós
promovermos é o abandono da responsabilidade. É o que está mais em voga nos dias atuais. Não é? O indivíduo está lá no relacionamento, o negócio está complicado, quer saber, não, eu não preciso disso aqui, não. E como diz na gíria, chuta o balde. Não é? E você não tenha dúvida de que o que tem de gente na fila do centro espírita com o dedão todo inflamado, tanto chutar o balde, e está lá hoje com a unha encravada, com as dificuldades aqui. Não é? As respostas da vida vêm de N maneiras. Então, o Evangelho ensina que nós possamos, para desatar, atar primeiro. Ou seja, para que o indivíduo se liberte de processos kármicos complexos, ele tem que se fazer merecedor. E para se fazer merecedor, ele não pode abandonar o barco. Pelo menos, o Brás está aqui conosco no chat, o Zé Aparecido, né, a Rosângela, o Arnaldo, né, todos vocês que dividem esse espaço conosco nesse momento, eu tenho para mim que vocês estão entendendo um pouquinho de onde a gente quer chegar. Ou seja, vamos trabalhar de forma que o Evangelho, que o Evangelho possa nos auxiliar no plano do entendimento e da libertação. Ok? Então, gente, é isso. Eu venho a perguntar. O Arnaldo está dizendo assim, tem muita gente praticando orar e vigiar, invertendo a assertiva do Cristo. Me desculpe, mas eu não entendi essa ponderação. Que na realidade é vigiar e orar, não é? Ah, tá, entendi. Que alguns expositores falam, né, sobre que é necessário orar e vigiar. Orar e vigiar é prática de religioso. Porque a fórmula correta, com todo carinho e respeito a quem de repente errou na hora de formatar a frase. Porque a equação primeiro é vigiar. Ou seja, nós temos que entender, compreender, inclusive o que está sendo esboçado na nossa intimidade. Para que depois a gente busque o recurso da oração como ponte-luz. Para a gente encontrar uma caminhada que possa nos auxiliar libertando. A Vanildo está colocando assim, a postura perante a vida não é se colocar como vítima, mas tomar a vida e ser responsável por si mesmo. É isso mesmo, nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. E essa história de vítima não justifica. Porque muitas vezes a gente quer justificar, e quem justifica não explica. Vamos pensar sobre isso. É necessário falar pouco e agir mais. O momento nosso é um momento de testemunho. Então não dá para ficar muito na base do discurso, não. O indivíduo chega para o filho e fala assim, mas você não toma jeito. Aí o filho fala para a mãe, mãe, a senhora... De repente a gente percebe uma falta de equilíbrio, uma falta de fraternidade, uma falta de caridade. Caridade, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, é benevolência, indulgência e perdão em todas as circunstâncias da vida. Então vamos ser mais cautelosos, vamos ser mais amigos, vamos ser mais perseverantes e buscando ter entendimento, ter clareza no que a gente se propõe. Nós somos espíritas, o espiritismo é uma prática. Espiritismo não é um projeto filosófico apenas. Espiritismo é vivência. Então Kardec falava sempre sobre a necessidade do médium trabalhar a sua transformação. Não é? Procurar o remodelar os conceitos, trabalhar em bases edificantes, para que a prática mediúnica se fizesse qualificada. Então não adianta a gente ser santinho no centro, orando que é uma beleza, tem discursos maravilhosos, mas se posta como um verdadeiro arcanjo. Mas terminada a reunião, nós estamos novamente voltando ao passado sem nenhum compromisso com o futuro. Evolução espiritual é passado, presente e futuro. Tenhamos consciência para que a gente possa evitar de males maiores. Queridos amigos, o nosso tempo está terminando. Eu agradeço profundamente a todos vocês pela oportunidade.
E convido-os para estar conosco na quinta-feira, no programa Os Princípios Básicos da Doutrina Espírita, aqui na sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, no Pautal, na mesma sala, no Conferência, que vocês podem acessar pelo site da FIAC ou pela Rede Amigo Espírita. Nós estamos agora trabalhando com duas ferramentas, não é, para atender a todos que se interessam por esse trabalho humilde, singelo, despretensioso de estudar a doutrina espírita. No caso nosso, na terça-feira, no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, na quinta-feira, o estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e outros programas que estão sendo inaugurados e que nós vamos, com certeza, estar divulgando. Porque a nossa ideia é estar promovendo muitos encontros. Esse é o objetivo da doutrina espírita. A nossa querida coordenadora Rosângela está perguntando com quantos anos que nós entramos na doutrina espírita. Ah, Xanri, essa aí dá para responder. Nós entramos para a doutrina espírita com mais ou menos uns 18 anos. Agora não me pergunta quantos anos que eu tenho, não, porque aí vai complicar. Não é, querida? É uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês aí. Tá bom? Queridos amigos, assim então nós nos despedimos e passamos, no caso da sala conferência, a palavra para o José Aparecido, para que ele possa fazer as considerações finais, e no caso da sala Falando Espiritismo na Rede, eu passo a palavra para a Xanri, dar um beijo no coração de todos aí, despedindo e desejando boa noite.